Então, a neuromodulação, ela tem dois tipos de neuromodulação. Existe a neuromodulação invasiva, que quem faz é o neurocirurgião, que é o DBS, é a estimulação transcraniana profunda, tá? E existe a não invasiva, que é a neuromodulação que nós, profissionais de saúde, temos capacitação para poder trabalhar. Os profissionais adequados para trabalhar com a neuromodulação são os médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros e fisioterapeutas. Mas aí estão na luta ainda agora, estão brigando com os conselhos, a parte da psicologia e da terapia ocupacional também. No Conselho de Fonoaudiologia de 2022, ele dispõe que para o profissional fonoaudiólogo trabalhar na área de neuromodulação, ele precisa ter 90 horas entre TDCS e TMS, com a metade dessas horas em prática, tá? E o que é neuromodulação? Na verdade, neuromodulação é tudo aquilo que é capaz de modificar, né, a capacidade neuronal, a capacidade de plasticidade neuronal do cérebro. Então, a nossa própria terapia convencional acaba sendo um tipo de neuromodulação. Os fármacos, né, a medicação, ela também é um tipo de neuromodulação. E existem alguns equipamentos que veio para potencializar tanto a questão dos fármacos quanto a terapia convencional, que são alguns equipamentos que eu vou falar aqui para vocês, que é justamente a... Não volta. Que é a TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, a TDCS, que é a estimulação por corrente contínua, a TAVNS, que é a estimulação transcraniana auricular do nervo vago, e a eletroestimulação, que é algo que a gente já trabalha há um bom tempo. E as indicações da neuromodulação, né? Existem milhões de patologias que a gente consegue trabalhar com a neuromodulação. Muitos estudos falam, principalmente nos pacientes sequelados pós-AVC, na dor neuropática, nos transtornos cognitivos, tem sido dos primeiros estudos, né? Então, começou lá atrás com os transtornos cognitivos, quando normalmente os pacientes eles não tinham bons resultados aos fármacos ou tinham efeitos adversos intensos, e aí pensaram-se nessa possibilidade de estimular diretamente na área para que a lesão ela fosse melhorada, digamos assim, em relação a essas outras patologias que a gente vai ver. Então, nós temos o EEG, né, que ele é um mapeamento, é um tipo de neuromodulação que a gente usa para mapear o cérebro. Então, esse mapeamento, ele nos norteia em relação ao tipo de equipamento que a gente pode utilizar para melhorar os nossos resultados. Então, como é que funciona esse EEG? É o eletroencefalograma, em que ele mapeia essas ondas cerebrais e podem nos nortear em que locais esses neurônios eles estão menos excitados ou mais excitados, e a gente consegue atingir determinada região do cérebro, inibindo ou excitando, né? O neurofeedback, também utilizado com esse equipamento do tipo do EEG, ele é uma técnica que ele trabalha com o cérebro de forma autorregulatória, e esse cérebro ele começa a lidar de uma forma que o EEG que nos norteou, mostrando aquela área encefálica que tem alguma alteração, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma cidade em que a gente tem, olhando de cima, uma visão noturna com várias luzes durante a cidade inteira. E em determinado bairro, a gente imagina que ele tem pouca iluminação. Então, a gente pensa no cérebro de um paciente dessa forma. Qual é a região do cérebro que tem pouca iluminação, que está menos conectado, que tem menos conexão neuronal ali? Então, ele provavelmente tem alguma alteração naqueles neurônios, naquela região do cérebro. Então, como ele consegue nos nortear, nos mapear, a gente sabe especificamente em que região a gente vai conseguir trabalhar. Aqui é o TDCS, né? O TDCS, a gente trabalha com correntes elétricas, e essas correntes, ele modula a atividade cerebral, dependendo do local que a gente vai fazer, ele pode excitar. Nós temos dois eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Esses eletrodos, eles fazem uma condução através de solução salina, a gente usa soro fisiológico. E o eletrodo positivo, que é o ânodo, esse vermelho, e o cátodo, que é o azul, a gente consegue inibir. O ânodo é inibitório e o cátodo, o ânodo é excitatório, desculpa, e o cátodo é inibitório.
Então, dependendo dessa polaridade, a gente consegue inibir um cérebro que está provavelmente excitado, no caso de um paciente que ele tenha uma ansiedade, então numa região frontal em que existe uma maior conexão dessas ondas excitatórias, a gente consegue, com o TDCS, colocar o cátodo inibitório e tentar inibir essa região cerebral para que possa manter um equilíbrio nesse cérebro, né? Enfatizando que esses mecanismos de neuromodulação, eles são potencializadores às terapias convencionais. Então, eles normalmente são utilizados junto com a terapia, né? O efeito dele é muito pequeno quando ele é trabalhado sozinho. E vai depender muito de quê? Essa intensidade da corrente, que ela varia de 1 a 3 mA, e a duração, que ela vai de 20 a 30 minutos. Isso daqui, deixa eu ver se consigo direcionar. Não. Bom, isso aqui é um mapeamento que a gente tem, que é o sistema 1020, e a gente consegue, através desse sistema, mapear o cérebro e identificar pontos neurológicos de cada função do nosso corpo. Então, por exemplo, na região frontal do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, aqueles pontinhos lá, eles vão dizer que é relacionado à questão do humor, né? Então, normalmente, no paciente que a gente quer melhorar a parte cognitiva, atenção, memória, ansiedade, depressão, nós vamos no F3, que é uma área desse mapeamento do sistema 1020 que nos mostra onde a gente pode excitar, né? Seja ele com o eletrodo ou seja ele com uma bobina. Então, o TDCS, quais são os estudos mais relevantes? Temos muitos. Inclusive, esse primeiro estudo aqui é uma umbrella que fala de todas as áreas da saúde, né? Um estudo bem robusto. E ele fala que nos chamou mais atenção em relação à fonoaudiologia, é sobre a função cognitiva, né? A melhora significativa na função cognitiva leve e nas demências. E na função da deglutição, onde teve um excelente resultado. Já na oncologia, né, o estudo é um estudo pequeno, apesar de estar sendo muito divulgado agora, está sendo pesquisado. Inclusive, o pessoal da oncologia que trabalha poderia também estar agora surgindo em relação a isso, fazendo mais pesquisas, né? Porque a gente tem muitos resultados na questão dos sintomas, então precisamos associá-los às patologias. Então, essa paciente aqui é minha mãe, é uma paciente oncológica, com câncer de pâncreas, metástase no fígado. Quando descobrimos o diagnóstico, ela tinha uma previsão de 6 meses, né, pela questão do câncer dela ser algo bem agressivo, e nós começamos a quimioterapia, né, semanalmente, e a gente sabe que as medicações, esses fármacos, eles acabam gerando efeitos adversos, e no caso, com 3 meses, ela adquiriu uma neuropatia. Então, ela não conseguia mais pegar uma caneta, ela não conseguia mais andar de sandália, porque ela não sentia mais os pés, sentia incômodo para abotoar uma roupa. E aí nós decidimos fazer o protocolo para neuropatia. E logo no primeiro mês, né, ela começou a sentir uma melhora. Lógico, ela fez o uso da pregabalina, o uso das medicações, dos fármacos. Ele não substitui, né, medicação, ele não substitui nenhuma terapia. Ele apenas potencializa as respostas, os resultados, tá? E em um outro momento nós fizemos um outro protocolo, porque depois que terminamos esse protocolo, ela entrou no processo de ansiedade e depressão. Então nós também utilizamos e teve um excelente resultado. Hoje nós estamos com 2 anos e meio e continuamos na quimioterapia, continuamos no tratamento e ela está super bem, viajando, passeando. Então dá uma qualidade de vida. Aqui é a estimulação transcraniana magnética. Diferentemente do TDCS, esse aqui a gente usa o efeito magnético, que ele é mais potente do que o elétrico. Ele é capaz de modificar e de alterar essa capacidade neuronal, tá? E os efeitos dependem da intensidade, dos números de pulsos que a gente aplica naquele momento no cérebro, da frequência e da área estimulada. Então, a TMS ele tem 2 formas. Ele pode servir para avaliar, como ele também pode servir para reabilitar. Na avaliação, como é que funciona a TMS? Então, por exemplo, se eu coloco um pulso magnético numa área motora do cérebro e eu consigo observar na contração, seja ele do músculo do membro superior ou inferior. Aqui ele está mostrando o quê? A gente faz um hotspot, que é para a gente
perceber esse potencial motor evocado do paciente. Então, se ele tem conexão nessa via, paciente que está lesionado, que tem um tumor cerebral, um paciente que tem uma diminuição nessas conexões, então eu quero lá estimular a área da fala. Eu não sei se eu consigo, se essa via está intacta. Eu quero estimular o meu braço, que está hemiparético, ou um membro, e eu não sei se essa via está intacta. Então, eu chego lá com a bobina, coloco na região adequada que seja responsável por essa função e a gente é capaz de ver esse membro contrair. Então, aqui eu coloquei na área motora do membro e aí superior e eu consigo ver essa contração na mão. Como é que eu vou ver essa intensidade? Como é que eu sei a intensidade que eu vou aplicar nesse paciente? Então, a gente faz o limiar motor. O que é o limiar motor? É a contração mínima que aquele pulso ele consegue chegar para que eu tenha no meu membro, na laringe, no pé. E aí, dependendo desse limiar que eu encontrar, dessa contração mínima, eu vou fazer os cálculos para poder trabalhar e colocar os pulsos no meu protocolo. Na reabilitação, esses pulsos eles são entregues de forma repetitiva. Né? Então, por exemplo, na RTMS. A RTMS são esses pulsos em que, por exemplo, eu vou tratar um paciente de ansiedade. Então, eu chego na região frontal do paciente, que normalmente na ansiedade a gente trabalha F3 e F4, que são as áreas frontais direita e esquerda. Coloco lá, fosse o protocolo, de acordo com a intensidade que ele me deu no limiar motor, e aí a gente aplica esse protocolo de forma contínua. Né? Os estudos mostram que os protocolos eles têm que ser intensivos e quanto mais sessões, melhores respostas. Então, normalmente na clínica a gente faz um protocolo de 20 sessões consecutivas, são 5 vezes semanais, e em seguida esse paciente entra na manutenção 3 vezes por semana, 2 vezes, até a gente perceber que ele realmente teve a melhora esperada. Nesse segundo, é a TMS periférica, porque a gente tem a TMS cortical, mas nós temos também essa estimulação periférica. Pode ser nos membros, como também pode ser nesse caso aí, que é na laringe. Então, é um vídeo, não sei se consegue passar. Não sei se passa aqui. Tá. Então, esse vídeo é justamente uma bobina que eu estou colocando na laringe do paciente. A gente está conseguindo recrutar uma contração dessa laringe à medida que ele está fazendo uma terapia convencional, né? Ele tem uma alteração vocal e a gente está tentando regular essas conexões aí, tanto da parte periférica quanto da parte cortical. Esse outro, que é a estimulação transcraniana medular ou transespinal, também é um outro tipo que a gente utiliza junto com a bobina. Então, para que a gente possa, por exemplo, no paciente oncológico com um tumor cerebral metastático, que a gente não tem como colocar esses pulsos magnéticos no cérebro, a gente tem como colocar nessa via medular, e tem estudos que mostram que, por exemplo, para a parte cognitiva, ele tem um excelente resultado, mesmo que essa estimulação ela seja na medula, porque esses pulsos eles conseguem chegar à via cortical e mandar essas respostas de volta para a gente. Então, nós temos várias formas de fazer essa estimulação. E os efeitos adversos? Nós podemos encontrar dor de cabeça, tontura, dor cervical, dependendo do TDCS, às vezes uma coceira na região, uma alteração auditiva transitória, e os riscos de convulsão, que é o que a gente mais fala e que a ciência também sempre bate em cima. No entanto, é muito raro e a gente tem que usar os critérios de segurança. Então, um bom profissional ele vai saber fazer esses critérios de segurança. Na nossa clínica, já há 5 anos que trabalhamos com a questão da neuromodulação e nenhum paciente nunca convulsionou, tá? Existem as contraindicações, são elas. Todos aqueles pacientes que têm implantes metálicos no crânio, como o DBS, por exemplo, então a gente não aplica. Pacientes que têm válvulas, né, qualquer tipo de equipamento metálico. Por quê? Porque a bobina, como ela tem a energia magnética, a gente pode desconfigurar, né, todos esses equipamentos elétricos, como, por exemplo, aparelho auditivo, a gente tira. Já existem uso da TMS, por exemplo, da magnética, com esses pacientes que têm esses equipamentos, esses implantes metálicos no cérebro. No entanto, necessita de um neurologista, ou de um neurocirurgião, desculpa, presente para desligar o equipamento, faz a terapia e depois ele religa.
As maiores indicações na oncologia, elas estão direcionadas para a questão da disfagia, da disartria, as alterações vocais, na fadiga, dor crônica e nos déficits cognitivos. Aqui é um estudo, né, como eu falei, na oncologia a gente não tem direcionado para a patologia em si, mas esse estudo, por exemplo, ele é um estudo bem robusto também em relação à questão das afasias não fluentes, né, que apesar de não ter na oncologia, mas os pacientes que eles são sequelados por quimioterapia, radioterapia, a gente faz e tem bons resultados, tá? Então, esse paciente é um paciente sequelado de AVC, 91 anos, e ele teve uma lesão super extensa no hemisfério esquerdo, e com 5 dias, também é um vídeo, não vai dar para ver, com 5 dias ele consegue emitir uma palavra. Então, fica todo mundo lá bem encantado. E com 15 dias após o tratamento, ele consegue contar, consegue dizer os meses do ano. Então, assim, o que é que a neuromodulação nesse sentido ele faz? Ele potencializa, ele diminui o tempo da nossa terapia. Então, ele ajuda a manter esses neurônios mais conectados de uma forma mais efetiva, tá? Aqui é um outro estudo sobre disfagia também, mostrando que a RTMS ela teve melhor resposta em relação ao TDCS na disfagia. Aqui na clínica tem 3 profissionais envolvidos com esse paciente, tem um aplicador da neuromodulação, nós temos o... Opa! E aí? E aí nós temos o fisioterapeuta respiratório e a fonoaudióloga. Esse paciente é um paciente com paralisia de prega vocal e uma AVC, esse paciente teve síndrome do encarceramento, então ele tinha muitas demandas, tá? Então a gente está trabalhando ali com terapias pressóricas junto com a equipe multidisciplinar. Aqui é um estudo sobre a questão da neuropatia, o uso das medicações e o uso dessas medicações associada tanto à TMS quanto ao TDCS. E esse estudo ele mostrou que as melhores respostas foram nas terapias multimodais. Aqui a estimulação transcutânea auricular do nervo vago. Está sendo outro equipamento que está sendo muito expandido, principalmente agora na parte da oncologia, né, por ele ter uma importante estimulação no controle do humor, da inflamação e da dor. Então, pensando nesses pacientes oncológicos que têm sempre essas sequelas com muita neuropatia, com dor, questão de inflamação, ansiedade, o estímulo da TAVNS tem sido bem aceita, tá? E aqui, para fechar, aqui tem alguns pontos, alguns alvos, quais são os equipamentos que a gente melhor poderia utilizar nessas patologias. Então, nos tumores cerebrais, onde o paciente ele tem afasia, disartria, as lesões cognitivas e ansiedade, os melhores resultados foram na TDCS, na TMS e no neurofeedback. E nos pacientes de câncer, cabeça e pescoço, pós-radioterapia e cirurgia, nós tivemos todos esses equipamentos com a melhora da disfagia, da fraqueza orofacial, disfonia, dor e fadiga. Então, são tecnologias que acabam diminuindo os custos e o tempo de tratamento. Obrigada.